Manuel Messias, está me ouvindo? Então, Manuel, faz a oração, Manuel. Aperta o microfonezinho aí e faz a oração. Agradecendo a Deus pelo culto. É para você orar, Manuel. Ok, vamos orar então, tá bom? Isso. Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento de estar na Tua presença, nesta noite tão especial. Esse culto de oração tão diferente, mas que o Senhor nos atende em qualquer situação. Muito obrigado, meu Deus, por este estudo, por cada um que está, assim, ó Deus, ouvindo nossos pedidos. Seja conosco, ó Deus, e abençoe a leitura da Tua palavra, abençoe, meu Deus, o pastor que vai trazer o estudo desta palavra. Que seja, ó Deus, que venha de encontro com as nossas necessidades. Obrigado, Deus, por tudo, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode bloquear seu microfone, Manuel. A gente vai fazer aqui uma leitura no Salmo 121, irmãos. Nós vamos fazer a leitura no Salmo 121. Os irmãos acompanham aí. Acompanha aí a leitura do Salmo 121. Nós vamos ler todo o Salmo 121. É um salmo muito grande, né? 8 versículos. Diz assim o Salmo 121. 121, tá? Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará. De todo mal guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre, irmãos. Vamos cantar o hino aqui de número 11. Hino de número 11. Santo, Santo, Trindade Santíssima. Hino número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, neste teu amor. Santo, Santo, Santo. Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo,
Deus soberano, excelso Criador. Amém, queridos? É nesse Deus Santo que nós cremos e é nesse Deus que nós descansamos. Eu creio que todos nós estamos assim, muito felizes de estar aqui nessa noite. E nós vamos ler o versículo 14 de Abacuque. Nós estamos estudando uma série, nós fizemos uma série de estudos com base no tema a criação, e hoje a gente vai estudar sobre o tema o propósito da humanidade. A gente vai tentar estudar sobre esse tema, sobre esse pensamento, e tentar nos aprofundar mais sobre essa ideia do propósito da humanidade, né? E aí, Abacuque é o texto base para esse estudo que nós vamos agora desenvolver hoje, ok? O versículo 14 diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você, meu querido, você que está assistindo agora, você que está acompanhando o estudo, e você também que está nos acompanhando agora pelo YouTube, né? Você sabe muito bem que essa profecia de Abacuque, ela declara justamente o propósito da humanidade. O propósito da humanidade, na verdade, conforme o texto que nós vimos aqui, é conhecer a glória de Deus. Esse é o propósito da humanidade. Foi para isso que Deus criou todas as coisas, né? Criou o universo, criou a Terra. Foi com esse propósito que Deus assim criou a humanidade. Então esse é o propósito primordial da humanidade. Só que quando a gente começa a pensar e a refletir, por exemplo, na Terra, né? Como a Terra nós sabemos que quando a gente começa a olhar para ela, para a criação de Deus, a gente sabe que ela já demonstra a glória de Deus na sua própria criação.
Eu não estou conseguindo ouvir nada. Está com problema a parte do pastor? Aquele que caiu. E o que aconteceu? Olá, vocês estão me ouvindo agora? Mas perdeu o sinal. Nós perdemos o sinal. Vocês estavam me ouvindo, queridos? Dá o sinal se vocês estavam me ouvindo. Não, okay, então... uma vez, pastor. Ok, então vou retornar aqui o que nós estávamos falando. Ok? Bom, então a ideia é o seguinte, nós pensarmos aqui, né? Embora todos esses seres criados, sabe? Todos esses seres criados que demonstram a glória de Deus, embora tudo isso venha demonstrar, eles não podem conhecer a glória de Deus. A questão é essa. Esses seres criados por Deus, ok? Toda essa majestade do Senhor que foi criada, esses seres, nenhum deles podem, de fato, conhecer a glória de Deus. Porque a tarefa vital de conhecer a glória de Deus e adorar o Senhor foi designada à raça humana, aos seres humanos. Nós é que fomos criados com esse propósito, para adorarmos a Deus, para glorificarmos o nome dele, né? Então, a designação de Deus foi justamente para nós, que somos criados à imagem de Deus, fomos criados à sua imagem, né? Então, isso é muito óbvio, né? Que nós podemos pensar que Deus, assim, nos criou com esse propósito, de fato, conhecer a majestade e a glória de Deus. Porém, essa imensurável grandeza, né? Essa imensurável grandeza do Senhor, essa
majestade do Senhor, infelizmente, a humanidade está muito distante de conhecer, humanamente falando assim, por conta da tragédia, da rebeldia que aconteceu lá no Jardim do Éden, de Adão e Eva. Naquele momento ali, no Jardim do Éden, foi quando o pecado vai entrar na humanidade, né? E o coração do homem, ele que deveria se deleitar em Deus, deixa de se deleitar em Deus, deixa de adorar a Deus e começa agora a adorar a criação. Então, olha só uma coisa interessante para nós pensarmos aqui. O que diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 25. Tá? A humanidade, o ser humano, que deveria se deleitar em Deus, agora começou a adorar a criação em lugar do Criador. Então, Paulo vai dizer lá que a imagem de Deus foi criada, aqueles que foram criados à imagem de Deus, deixaram de adorar o Criador para adorar a criação. Bom, mas esse não foi o propósito da criação de Deus. Nós fomos criados com esse propósito. A raça humana, ela foi criada com o objetivo de frutificar, de ser frutífera e de se multiplicar, como diz lá o texto de Gênesis, né? E essa multiplicação, ela foi, em grande medida, de quê? De povoar e de encher a terra com a imagem de Deus. E isso, de fato, vai acontecer, só que essa imagem ela vai ser distorcida. O intento original de Deus, como diz o texto, é que essa terra seja cheia do conhecimento de sua glória, através da sua majestade, da sua criação e da menina dos seus olhos, que é justamente a humanidade, a criação de Deus, os seus filhos amados. Aí, pensando nessa ideia de que quando Deus criou o homem para que a sua imagem pudesse encher a terra da sua glória por meio da imagem de Deus, através da sua criação, né? Isso é uma verdade. Só que a terra, ela nós um contraste, aqui pegamos, agora contextualizando o texto que lemos, nós temos aqui um contraste, por exemplo, que nós podemos encontrar aqui com relação à vergonha e à infâmia da Babilônia, porque nós temos aqui como referência a Babilônia. Deus prometeu que sua glória um dia cobriria a terra. É a promessa de Deus. A glória da Babilônia, essa Babilônia que é citada aqui no texto, né? Essa Babilônia aqui que nós conhecemos, a Babilônia que o povo foi levado cativo, né? A Babilônia que maltratou o povo de Israel, o povo judeu, essa coisa toda, essa Babilônia aqui, na verdade, vai se colocar como sendo a imperatriz, vai se colocar como sendo a senhora do seu destino, como a poderosa, essa mesma Babilônia, ela vai cair. É justamente isso que Abacuque está falando aqui. A glória da Babilônia cairá e a glória do Senhor se manifestará de forma permanente. É claro que nós temos aqui uma figura utilizada aqui no que diz respeito a rei e poder. Essa é uma figura que é utilizada aqui. Tá? Mas nós sabemos muito bem o que representa a Babilônia nos tempos atuais. Não é aquela Babilônia daquela época, né? Dos jardins majestosos que existiam, o Jardim da Babilônia, com toda aquela cultura, com todo aquele poder que existia, bélico, todo aquele poder de transformação que existe. Não é aquela Babilônia, mas é o mesmo espírito da Babilônia daquela época que existe hoje entre nós. Esses mesmos, né, eles vão se dobrar diante de Deus. A Babilônia, a glória da Babilônia, ela foi efêmera, ela é efêmera, que é a glória do homem, que representa justamente isso. É uma glória efêmera, ou seja, porque ela vai se dissipar, ela é temporária. Mas a glória do Senhor, ela permanecerá para sempre. A glória do homem, ela é efêmera, mas a glória do Senhor, ela é para sempre. A glória do Senhor, para ela não existe limite. E aí, o Senhor foi glorificado aqui, nós podemos perceber aqui em relação ao contexto, o Senhor foi glorificado quando a Babilônia caiu diante dos seus inimigos. Olha só, isso lá
No livro de Jeremias, capítulo 50 a 51, você vai perceber isso lá. Deus é glorificado quando a Babilônia cai. A Babilônia cai, e Deus é assim glorificado. No fim dos tempos, a Bíblia nos fala isso, né? Que aquele último dia grande, o império, ele que se impõe a Deus, ele cairá. Apocalipse capítulo 17, versículo 18, nós podemos ver isso claramente lá também. Fala desse império de Satanás, do anticristo, daquele que se opõe a Deus, daquele que é inimigo de Deus, ele vai cair por terra. Fazendo uma análise agora, tentando entender um pouco essa questão, uma aplicação mais para os tempos atuais, né? Nós sabemos muito bem, como falamos antes, a Babilônia continua, tá? Continua massacrando, continua machucando, continua infernizando a vida das pessoas, continua humilhando, continua escravizando, trazendo a figura da Babilônia e aplicando o sentido do sistema do mundo. Porque quem governa esse mundo, nós sabemos muito bem, quem impetra nesse mundo a maldade e tenta governar esse mundo é Satanás. Nós sabemos disso muito bem. E o sistema que nós vemos hoje, e como sempre foi desde a época de Jesus Cristo, e desde a época mais remotas e mais antigas, sempre foi esse sistema de opressão. Mas Cristo sempre se apresentou, e Deus sempre se apresentou para nós como sendo aquele que vai nos libertar desse império das trevas, né? E foi isso que Cristo fez por nós lá na cruz. E aí, quando Jesus Cristo voltar, ele vai estabelecer o seu reino. Que reino é esse que Jesus Cristo vai estabelecer? Um reino verdadeiramente onde a glória de Deus cobrirá toda a terra. Nós só conseguimos ver isso hoje por espelho, como diz o apóstolo Paulo, né? Mas nós ainda vamos ver isso acontecer. Eu posso até não estar vivo aqui em carne, fisicamente, né? Mas eu posso ver isso acontecer quando ressuscitar, quando Cristo voltar, onde nós estaremos, né, diante daquele grande dia em que Cristo retornará dos céus e se juntará e se encontrará com a sua igreja nesse dia glorioso, onde será justamente quando a glória de Deus será manifestada de forma absoluta. E ela cobrirá toda a terra, como diz lá em Isaías capítulo 11, do versículo 1 a 9. Lá fala isso, Isaías capítulo 11, de 1 a 9. Que a glória do Senhor cobrirá toda a terra no dia que ele voltar. Então, assim, nós podemos entender, pegando essa alusão, essa metáfora da Babilônia, né, que a queda da grande Babilônia, a qual o Apocalipse nos fala, é uma lembrança para nós de que aquilo que o homem constrói sem Deus não pode durar. Olha só que coisa interessante para a gente pensar. Tudo que o homem constrói, que é sem Deus, não dura. Vamos pensar, lembrar aqui agora, no que a Bíblia nos fala sobre isso. O homem tentou logo no início, depois que Adão e Eva pecaram, tentou construir a Torre de Babel. Eles construíram aquela torre sem Deus. Aquilo ali não durou. Quando eles chegaram no topo do limite da tolerância de Deus, Deus foi lá e acabou com a perdurar. Não tem a possibilidade nenhuma, né? E pegando esse entendimento para os nossos dias atuais, né? Para a nossa época, a gente vê isso acontecendo. Olha só o que aconteceu agora, né? Vamos pegar exemplos mais recentes para nós, né? Pegar nesse contexto que estamos vivendo, nós podemos pensar isso agora e fazer uma aplicação. O homem achava que ia perdurar. E o que aconteceu? Deus permitiu que um vírus se alastrasse pelo mundo todo para mostrar que ele é Deus. Essa que é a natureza da majestade e da glória do Senhor. Para mostrar que o homem não pode perdurar, ele jamais vai perdurar. Aí, abala a estrutura econômica, né? Sistema industrial, e abala toda a estrutura de todo mundo. Na verdade, toda a estrutura foi abalada por meio de um vírus. Mas isso, se eu posso pensar dessa forma, conforme a Bíblia nos ensina, que é permissão de Deus para mostrar que a sua glória, ela vai ser manifestada, que a sua glória vai permanecer, e o que o homem faz não perdura.
Olha só quanta coisa que foi destruída com esse Covid. Quantas e quantas circunstâncias, quantas pessoas que se achavam dono da verdade, né? E que agora estão aí se submetendo e se humilhando, na verdade. Porque Deus faz dessa forma. Essa é a maneira de Deus agir. Parece que esse Deus, ele não se importa com a gente. Isso aqui algumas pessoas falam. Mas não, Deus está nos ensinando de forma pedagógica. É claro que ninguém quer que isso aconteça e nem que isso permaneça. A gente está contando os dias para que o ano acabe, né? E chegue logo o ano de 2021 e a gente possa ver dias melhores. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não é na vacina, no Covid, porque se mesmo que a vacina do Covid venha, como eu falei recentemente, ela vai resolver os problemas parcialmente, mas nós vamos ter problemas econômicos, nós vamos ter distúrbios sociais e tantas outras coisas, mesmo que a vacina venha para... Estão aí para maltratar as pessoas, aqueles que estão aí para trazer prejuízo para a humanidade, né? Você observa bem assim, se a gente for fazer uma análise aqui com relação ao sistema que a gente vive hoje. Quanto à opressão, irmãos, isso é muito antigo. A opressão na escravidão, na época, naquele contexto antigo, né? Onde os escravos eram maltratados. E aí a opressão depois pós-escravo, quando a gente tem o processo do capitalismo aqui no Brasil, da industrialização, e as pessoas começam a ser mão de obra barata, né, e são consideradas escravas, né. Aí nós temos a opressão do capitalismo hoje por meio da tecnologia, fazendo com que as pessoas trabalhem de forma exagerada, né. Sim, e é o tempo todo assim, sempre as pessoas que têm muito dinheiro querendo ter a lucro na vida das pessoas, ou seja, usurpando. Esse é o espírito do inimigo de Cristo, de Satanás. Por ele ser chamado de Satanás, usurpador, na verdade, né? Satanás. Esse é o espírito que perdura na humanidade, de querer sempre tirar proveito e sobrepor sobre o mais fraco. Tá? Por isso que Cristo, quando veio nos 3 anos de ministério dele, nos 3 anos de ministério, Cristo veio quebrar. Ele veio quebrar esse ritmo. E quando você vai analisar e perceber que até o povo de Israel, de Jerusalém, os judeus, estavam submetidos à liderança de Roma. Eles eram praticamente escravos, né? E aí Cristo, as pessoas humildes, mais pobres, continuavam mais pobres, era assim o processo, e aqueles que eram mais ricos continuavam mais ricos. Aí Cristo vai diretamente aos mais pobres, ele vai curar as pessoas que eram humildes, as pessoas que estavam em inferno, que eram a margem da sociedade, e aqueles que tinham condições financeiras desprezavam, principalmente os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os religiosos daquele contexto, os fariseus, que tanto perseguiam Jesus, porque Jesus fazia isso. Embora a mensagem de Jesus não era somente para os pobres, também era para os ricos. Até porque os ricos precisam também conhecer Jesus Cristo, se arrepender dos seus pecados e mudar suas atitudes com relação aos mais simples, mais pobres, mais humildes, né? Então, esse espírito, sabe, de usurpador, que fica usurpando, sabe? Ele vai ser derrubado nesse dia. Tudo vai ser quebrado. Tá? Onde Cristo livrará a humanidade dessa opressão e trará paz definitiva a cada um de nós. A sua criação, na verdade, que está ardentemente nessa expectativa, né? Nesse anseio de ver que Cristo, de fato, possa realizar isso. Bom, para tudo isso que nós estamos falando aqui, só existe apenas uma força no universo, sabe, com o poder de transformar os corações idólatras, os corações perversos dos seres humanos, naqueles que conhecerão de fato, que poderão e que podem conhecer a glória do Senhor. Só mesmo por meio do Evangelho de Jesus Cristo que isso é possível. Foi por meio do Evangelho de Jesus Cristo que eu e você que está nos assistindo agora também no YouTube aí, que podemos, assim,
conhecer a glória de Deus. Se Cristo não fosse por nós, como diz o texto lá do Salmo, se Deus não fosse por nós, se Cristo não fosse por nós na cruz, né? Se Cristo não tivesse derramado seu sangue por mim, se Cristo não tivesse morrido na cruz ao meu lugar, e não poderíamos conhecer o Evangelho. Porque foi justamente esse Evangelho que penetrou o nosso coração, o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo, né? Como diz lá em Hebreus, como uma espada de dois gumes, penetrou o nosso coração e nos rasgou por dentro e nos transformou, nos moeu por dentro, na verdade, e nos transformou na nova criatura. Ou seja, na imagem e semelhança de Deus, assim como ele havia criado lá no Joed, desde a criação, ele resgata essa característica por meio do Evangelho de Jesus Cristo, o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Este Evangelho que os nossos corações foram transformados, que antigamente transformados em novos corações, em coração de pedra, em um novo coração. E nós fomos vivificados para podermos enxergar a glória de Deus. Talvez você tivesse naquele contexto seu, sabe? Talvez você frequentasse uma outra igreja, talvez a igreja que não fosse evangélica, ou talvez você frequentasse qualquer outra religião, mas você estivesse só olhando Deus através da sua criação. Tá? E, muitas vezes, se tornando criador em vez de ser criatura. Ou, muitas vezes, adorando a criação em vez de adorar ao Criador. Isso é uma das coisas muito frequentes, muito comum hoje, nesse contexto. As pessoas estão mais para adorar a criação do que adorar o Criador. As pessoas estão extirpando, na verdade, extinguindo Deus das suas vidas. Estão preferindo, na verdade, adorar a si mesmo e adorar as coisas. Por que tem tantas pessoas sofrendo? Porque existe um apego muito grande às coisas físicas, as coisas materiais, e não existe, de fato, um verdadeiro apego a Deus. E não existe esse entregar-se a Deus de forma como o Evangelho exige de nós. Quando nós conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, quando nós nos convertemos, nós somos resgatados àquela característica a qual o Senhor nos criou e nos formou, onde a glória de Deus se manifesta em nós. Onde a glória de Deus começa a se manifestar sobre nossas vidas. E é aí que nós começamos a brilhar, né? Como diz aquele canto que nós cantávamos, né? Brilha em mim, brilha Jesus, né? Mais ou menos assim um canto que fala, brilha Jesus, mostra ao mundo a glória de Deus Pai, é mais ou menos assim, né? Então, o Espírito de Deus, então, nós somos luz do mundo, e essa luz, né? Não é aquela música lá do Roberto Carlos que fala só pode ser Jesus, essa luz, de fato, é a luz da majestosa glória de Deus. Não é o Jesus mítico, ou da mitologia, que é contado aí fora. Não é o Jesus que é simplesmente um ser humano, porque Jesus é Deus e ser humano, ao mesmo tempo, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Não é o Jesus que é considerado pelos muçulmanos apenas como um profeta. Não, esse Jesus que nós conhecemos é, de fato, Deus. E aí, quando nós conhecemos a Jesus, nós somos vivificados, nós somos transformados. Que embarca todas as coisas, na verdade, vai aguardar, como diz o texto aqui, um novo céu e uma nova terra, tá? Em que a glória de Deus vai iluminar todas as coisas e os próprios justos, né, como diz lá em Mateus capítulo 13, versículo 43, onde resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, veja só que coisa interessante a gente pensar aqui, né? Essa glória do Senhor, que quando aquele momento chegar, todos os joelhos se dobrarão e se curvarão diante do Senhor, né? Para que todos os joelhos se dobrem diante de Cristo, como diz Filipenses capítulo 2, se eu não estou enganado. Todos os joelhos se dobrará diante do Senhor, diante da majestade e da glória de Deus. Então, Abacuque diz o quê? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. O que falta
na humanidade é conhecimento. Conhecer a Deus, né? Como diz lá Oséias, né? Quando nós conhecemos a Deus, o nosso coração, ele é tomado pela glória de Deus. Tá? Nós ficamos maravilhados, né? Com a majestade do Senhor Deus. E aí, essa mesma glória será como as águas cobrem o mar. Na forma poética, como Abacuque coloca aqui, né? E ela encherá, o conhecimento do Senhor se encherá, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quando a gente olha a imensidão do mar, então dá para a gente ter uma noção de como será esse grande dia que Cristo virá, certo? Em que, de fato, toda a humanidade conhecerá, terá o conhecimento, e se dobrará diante de Cristo, e se ajoelhará diante dele, e conhecerá, de fato, a glória de Deus, esse grande dia. Aqui, eu e você já conhecemos, porque nós já sabemos o propósito qual é da nossa vida, é conhecer a glória de Deus. E aí, como diz José, conhecemos a glória de Deus, né? Então, esse é um processo de conhecimento. Então, assim, esse conhecimento não é assim, conheci pronto. Não. Esse conhecimento exige de nós relação com Deus, intimidade com Ele. Esse conhecimento exige de nós renúncia, a nova vida em Cristo que agora você tem, né? Esse conhecimento exige de nós, na verdade, uma ação da nossa parte que é única, específica, exclusivamente importante para nós. Nos rendemos diante da glória dele. Quando a gente está falando de glória, está falando da majestade do Senhor. O contexto do Antigo Testamento é que aquele, quando estava diante da glória de Deus, ele se dobrava. Ele se humilhava. Ah? A Bíblia mostra isso para nós. O João, quando está diante da glória da revelação lá em Apocalipse, ele cai por terra. É isso que acontece lá. Então, assim, esse conhecer a glória de Deus nos leva a conhecer a Deus, mas também nos leva a conhecer a nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Deus, mais temos noção da nossa incapacidade, da nossa inferioridade e de nossas dificuldades. E nos apresentarmos ao Senhor. E aí, seguir o que Cristo fala. Se você quer me seguir, tome cada dia a minha cruz e siga-me. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o princípio, né, da renúncia é o princípio de conhecer a Deus, porque quando a gente faz isso, quer dizer que nós estamos conhecendo a Deus, mas também estamos conhecendo a nós mesmos, as nossas limitações e confessando a Deus nossos pecados. Amém, queridos? Amém? Nós vamos fazer um momento agora em que nós vamos abrir para que vocês possam fazer algumas perguntas e querer contribuir com alguma coisa, com alguma verdade também, alguma coisa que não pode fazer isso. Pega lá o fone. Sara. Aí você pode fazer isso agora, tá? Então, quem quiser comentar, acrescentar alguma coisa, entendeu? Compartilhar conosco aqui, porque esse momento é para isso agora, a gente compartilhar e conversar sobre o que nós lemos aqui. Não se limita apenas a isso aqui. Amém, queridos? Quem gostaria de falar? Ok, quem vai falar? Quem for falar pode liberar o microfone. Foi bom estudo, pastor. Uma pena que cortou muito algumas partes que a gente, o senhor está entendendo, falhou muito nessa área aí, tá?
Então, essa observação, que eu não sei por qual a razão, então teve momento que a gente não ouvia o pastor. É o sinal da internet, Manuel, que tá ruim. Eu vou mudar minha internet aqui para ver se a gente melhora, viu? Mas é o meu sinal. Eu pensei que... Então, tá bom, então. Tá. Tá. Ok, Manuel. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o estudo? Que gostaria de acrescentar? Compartilhar? Vai ficar todo mundo calado hoje aí? Ó, vocês podem... Eu fico... Vá, pode falar. Ei, pastor, tá me ouvindo, Fala, pastor? É o Jorge. Eu fico na palavra de Deus com Jó. Onde estava tu quando eu fiz o firmamento entre as águas do mar que ela não transbordasse? Estou aqui na roça e as águas rolam, descem direto para o mar. E realmente a quantidade de água aqui é pouco, né? Mas em relação ao mundo, quantas águas que descem para o mar e o mar não se transborda. É a criação de Deus. Tudo que é supremo. Caiu de novo. Ok, Jorge, entendi. Maravilha, Jorge. Deus abençoe, tá? Bom, isso aí, realmente, quando a gente começa a ver os detalhes da criação de Deus, a gente começa a olhar mais para Deus e a perceber mais dos atributos de Deus, né? Da manifestação do seu poder. Realmente, isso é muito bom quando a gente vai para um lugar onde você está aí, é um lugar ideal para você fazer essas reflexões e pensar muito mais na grandiosidade do nosso Deus, quando a gente está assim na cidade, no movimento, no envolvimento das coisas, esse ritmo frenético que a gente fica por aqui na cidade, a gente não consegue perceber com muito mais sensibilidade, a gente perde muito da sensibilidade do nosso Deus, né, de ter mais percepção dele nas coisas, na sua criação, fica muito envolvido com as coisas, sobrecarrega, por essa razão a gente deixa de ver os detalhes, né, da criação, da manifestação do amor e do poder do Senhor. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria, pastor, olhando o que o profeta Oséias fala aqui, né, que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Exatamente a palavra proferida hoje, né? O conhecimento de Deus, ele é progressivo na vida do crente, então precisamos realmente valorizar e buscar conhecer o Senhor para sermos muito mais felizes cada dia. Amém. Isso aí, verdade, Sr. Joel. É uma necessidade muito grande da igreja buscar o conhecimento de Deus. A gente observa que aqueles que buscam o conhecimento do Senhor, eles conseguem vencer, passar pelas dificuldades, mesmo que sofra, mesmo que chore, mesmo que sinta dor, eles conseguem passar pelas dificuldades com maturidade. E o conhecimento do Senhor nos amadurece, porque nós começamos a conhecer Deus, e a possibilidade de conhecer Deus na sua revelação através do Evangelho, porque esse é o entendimento que a gente tem, né? De conhecer Jesus por meio do Evangelho, de conhecer a pessoa de Deus, a sua natureza, tudo isso nos faz nos tornar mais sensíveis aos propósitos do Senhor, ao amor dele por nós e a compreendê-lo de forma mais intrínseca, podemos falar assim, né? Sabe, mais próxima, uma coisa assim, é uma relação mais íntima, podemos dizer assim, uma relação muito mais íntima com Deus, quando você começa a conhecer sua verdade. Nós conhecemos a verdade do Senhor por meio da sua criação, nós conhecemos a verdade do Senhor por meio da sua palavra, nós conhecemos a verdade do Senhor por meio das experiências que nós temos com Ele, da sua revelação dinâmica sobre nós, porque a revelação de Deus ela é dinâmica, ela é no momento da história, e no momento da história, pessoalmente a minha e a sua.
Então, na história que estamos vivendo aqui agora, nós temos a revelação dinâmica do Senhor sobre nossas vidas. Deus é muito dinâmico, e a maneira dele se revelar para nós, ela é impressionante, né? Cada um de nós temos uma experiência com Deus, da sua revelação, da sua majestade, e isso nos aproxima dele, a nos conhecer, a conhecê-lo cada vez mais, né? Mas alguém quer comentar, quer falar alguma coisa, ou a gente vai encerrar essa rodada aqui de perguntas e respostas, né? Vamos encerrar? Amém? Então, irmãos, vamos orar agora, tá? Essa oração a gente vai colocar diante de Deus. Essa oração, os irmãos estejam orando também, eu vejo uma necessidade muito grande da gente intensificar as orações para que Deus esteja quebrando, sabe? Podemos falar assim, essa maldição que está no mundo todo, né? Porque isso é uma maldição terrível, né? Esse Covid. A realidade é essa. Mas pedir para que Deus esteja quebrando esse mal que se enraizou no mundo. Vamos intensificar na oração, irmãos. Vamos intensificar nisso e fazer disso um processo norteador em nós, de maneira que isso venha nos impulsionar, para que a gente veja, de fato, as coisas acontecendo, né? Nós precisamos clamar a Deus. Olha só, lembra o que aconteceu lá com Nínive, né? Nínive estava para ser destruída. Quando eles tomaram o conhecimento que estavam para ser destruída, eles começaram a clamar, eles vestiram roupa de saco, entendeu? Se arrependeram dos pecados, aquela coisa dele, e Deus se arrependeu. Então a gente precisa clamar mais a Deus. E as pessoas não estão fazendo isso, entendeu? As pessoas estão indo para o outro ângulo, para o outro lado. Os desesperados estão ficando mais desesperados, né? Aqueles que eram fracos na fé, estão mais fracos na fé, e nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Nós conhecemos a Deus, o povo de Nínive nem conhecia a Deus, mas, no entanto, eles rasgaram-se diante de Deus. Então, nós precisamos intensificar na oração, na busca, clamar, fazer isso como uma coisa, uma rotina nossa, né? Fazer parte do nosso calendário de oração, do nosso momento de oração, a gente precisa orar e clamar. É hora de clamar com todo o nosso ser, assim como o salmista fazia. Orar para que Deus repreenda esse mal, expulse esse mal em nome de Jesus, para que Deus nos dê a cura, né? Mas não somente isso, para que o Senhor nos livre do mal, né? Porque o mal não é só o Covid, as consequências do Covid também são os males que ficarão. Mas vamos pedir a Deus para que o Senhor nos cubra, né? Assim como ele cobriu o povo santo dele lá no deserto, que colocou o sangue nas casas, né? Que cobriu o povo e livrou da morte. O Senhor possa fazer isso conosco também. Nós cremos que Deus pode fazer isso, né? Então vamos fazer agora esse momento. Você fecha seus olhos aí você que está nos assistindo, né, também no YouTube, fecha teus olhos e vamos fazer esse momento agora de silêncio de oração ao nosso Deus. E depois a gente vai quebrar esse momento com uma oração, um clamor. E todos nós, irmãos, vamos clamar juntos, tá? Vamos clamar em uma só voz ao nosso Deus. Deus querido, cheio de misericórdia, cheio de graça, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor sustente as nossas mãos, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos socorra, Deus, venha nos socorrer. Tu és o nosso refúgio, tu és a socorro bem presente nas tribulações, assim como diz o salmista. Ó Deus, tu és o nosso quinhão, a nossa sorte. Ó Deus, tu és a nossa alegria, tu és a nossa paz. Tu és o meu tudo, tu és o nosso tudo, ó Deus. Nós não conseguimos viver, ó Deus, tu és o nosso respirar. Nós ansiamos por ti como a costa anseia pela água, Deus, um deserto, cansada, exausta. Nós estamos, ó Deus, desesperados por ti. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor derrame a tua misericórdia sobre esse mundo, sobre essa humanidade caída, Deus, que está distante de ti, que se distanciou do Senhor desde o Jardim do Éden, que tem sido direcionada, ó Pai, para o mundo,
para si próprio, que deixou de adorar o Criador para adorar a criatura. Deus, nós queremos pedir, por favor, Pai Santo, Senhor de toda glória, derrama, Deus, da tua glória sobre nossas vidas e repreenda esse mal agora, em nome de Jesus. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer isso agora, em qualquer momento, mas nós continuamos a clamar, ó Deus, para que o Senhor, por favor, nos dê a libertação, ó Deus, desse mal, para que o Senhor liberte as famílias que estão oprimidas agora. Quantas e quantas famílias, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas morreram, Deus, quantas pessoas desesperadas. Ó Deus, o Senhor está presente, ó Deus. Nós queremos que o Senhor está ciente de tudo isso que está acontecendo, até porque a tua palavra diz que o Senhor nos sonda. E é por essa razão, por saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor é Deus Emanuel, ó Deus, que nós queremos agora descansar na tua soberana vontade, de que nós temos a certeza de que o Senhor há de solucionar e resolver e nos dar, ó Deus, a solução e a libertação de todo esse mal que tem, Senhor, se alastrado por toda a nossa terra, por todo o nosso Brasil, por todo o nosso país, por todo o nosso estado, por toda a nossa cidade, ó Deus, por todas as famílias que estão espalhadas. Nós cremos, ó Deus, nós cremos, porque Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nós cremos, ó Deus, no Teu cuidado, no Teu carinho, no Teu amor. Nós cremos, ó Deus, nas Tuas promessas, que não foram para ontem, elas são hoje reais. Ó Deus, nós cremos, ó Deus, na Tua soberania sobre tudo. Por isso que agora, Deus, nós queremos, nesse momento, descansar em Ti. Venha agora, Deus, sobre os corações aflitos, desesperados. Venha agora sobre aquelas famílias que estão, Senhor Deus, enlutadas. Venha, ó Deus, sobre aqueles que estão desesperados porque perderam seus bens financeiros e dinheiro. Venha agora sobre aqueles que estão sofrendo por essa enfermidade, ó Deus. Vem trazer esperança, Deus, ao Teu povo. Vem trazer esperança a essa humanidade. Deus, nós declaramos, com a fé em Cristo Jesus, no Teu Filho, nós cremos, ó Deus, nessa verdade. É assim que nós oramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Amém. Um abração forte, tá? E até domingo, né? Domingo nós temos o culto sendo transmitido ao vivo. Graças a Deus que agora a gente tem um culto transmitido ao vivo. Era uma das coisas que a gente queria muito, era isso. Então, que vocês possam participar do culto, e agora vocês podem participar do culto no chat lá, mandando mensagem, né? Tem alguém interagindo com vocês ali, que é o Fabiano, que vai estar interagindo com a igreja, e o culto vai estar rolando, acontecendo para a glória de Deus, tá? Um abraço a todos vocês. Fica com Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a todos. Boa noite aí. Boa noite a todos. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Um abraço. Amém. Grande Luiz. Deus abençoe, Luiz e Solimar. Um abraço para vocês. pastor. Amém. Tchau.